Eu quero nessa noite falar sobre Abner. Abner simboliza o crente indomável. Ele luta as guerras do rei, batalha, é atuante, porém é insubordinável. Não se submete aos princípios da aliança, justificando-se pelo seu muito a fazer. Porque trabalha muito, porque faz coisas demais, julga-se no direito de quebrar e violar as regras sem ser penalizado. Afinal, ele é bom no que faz, tem o dom, se transgride, peca, trai, adultera, se prostitui, que mal haverá, pois cumpre com os seus afazeres. Cabalmente, ele é o cara, tem poder, forças, recursos, influência. Quem vai contradizê-lo? Mexer com ele é correr riscos. Pode prejudicar, tumultuar ou constranger. Afinal, Abner tipifica aquele que domina sobre muitos. Poderia gerar uma divisão, confusão. O que fazer diante de pessoas assim? Esbozete, na Bíblia Sagrada, sabia de todo o poder, influência e manipulação que existia. Porém, ele ousou repreender Abner pelo erro que cometera, de deitar-se com a concubina de seu pai. Neste momento, contrariou aquele que se colocava como inquestionável, perfeito e exemplar. Leia 2 Samuel 3,7. Ora, Saul tinha uma concubina chamada Rispa, filha de Aia. Esbozete disse a Abner: Por que te aproximaste da concubina de meu pai? Da mesma forma, queridos, se portavam os fariseus na época de Jesus. Eles queriam apresentar-se potentes, intocáveis e limpos, quando interiormente estavam cheios de imoralidade e corrupção. E porque Cristo ousou denunciá-los, também sofreu perseguição e traição. Mateus 23:27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda espécie de podridão. Abner, quando repreendido pelo seu pecado, transformou-se, pois não era filho, mas um bastardo execrável. Só prestava serviços para o reino. Era um ativista que desenvolvia seus próprios feitos, mas por ego do que propriamente por dedicação ou amor. Abner, acostumado a ser sempre só aplaudido, indigna-se, pois afinal fora requerido pelo pecado que cometera. 2 Samuel 3,8 descreve a indignação de Abner. Abner indignou-se com estas palavras de Esbozete e disse: Sou porventura uma cabeça de cão a serviço de Judá? Enquanto neste momento trabalho pela casa de Saul teu pai, pelos seus irmãos e seus amigos, não os deixando cair nas mãos de Davi, vens tu acusar-me de pecado com esta mulher? Perceba, Abner é o ativista sem comprometimento real com o reino. Ele se transformou depois da repreensão e mostrou sua verdadeira essência, infiel, carnal e traiçoeiro, ameaçando Esbozete. Ele passa imediatamente para o lado inimigo e confabula, arma e entrega todos os segredos que ele adquirira na época que fingiu ser leal. O que ele fez quando ele foi denunciado por estar deitando com as concubinas de Saul? O que ele fez? Ele ameaçou e ele jurou o sentimento de vingança. Eu hoje vou entregar o teu reino na mão de Davi. Abner tipifica a pessoa intratável no caráter e conduta. Quantos Abners encontramos por aí? Religiosos, fariseus, que se movem velozmente, trabalham, fazem o que têm que fazer, porém, pelo que fazem materialmente ou financeiramente,
julgam-se intocáveis, não podem ser contrariados ou denunciados em seus muitos pecados, que acobertam, e ainda intitulam-se aptos para o reino. Porque Abner foi contrariado, denunciado e repreendido, virou-se contra o seu senhor, ameaçando, traiu o reino de Saul, entregando-o a Davi. Quantos homens de dinheiro acham que compraram a igreja, os pastores, os templos, e assim fazem o que querem. Porém, por causa da sua grande influência, ou poder, ou até condição realmente de manipulação, pelo muito que dão, julgam-se perfeitos, e líderes como na antiguidade. Muitas vezes se vendem, acabam se calando e não denunciam os seus muitos pecados, com medo de perderem tal ovelha gorda do rebanho. Afinal, fazem tanto com o dinheiro por ele empreendido. Já ouvi de homens abastados que destituíram líderes, pastores, presbíteros e verdadeiros servos de Deus, porque ousaram tocar ou denunciar os seus pecados, adultérios ou devassidões. Por outro lado, nós vemos os fariseus que trabalham muito, têm o poder em suas mãos, o monopólio das pessoas, as informações, e assim dominam igrejas, habituados a reinarem, se uma vez ofendidos em sua muita astúcia, armam contra a sua liderança, causam divisões, escândalos e acabam com a reputação de qualquer um. Estes, como Abner, embora estivessem no reino, nunca pertenceram a ele. Têm como Deus o próprio ventre, e enquanto são adulados e reconhecidos, e a sua função hierárquica, na verdade, demonstra e lhe traz poder, aí então eles dão resultados. Mas porque não são filhos do reino, não se deixam ser tratados. Às vezes, podem chegar a passar 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja, com os mesmos pecados, e nem se sentem prejudicados, ou, ao menos, arrependidos, até que surja alguém que, embora reconheça a tensão e confusão que vai fazer, ouse repreendê-los. Hoje, há muitos pastores, líderes, missionários em campo, que como Isbosete, ousaram, fiéis a Deus, tocaram em Abner, denunciaram-no e viveram o revés das suas muitas astúcias, manipulações e falcatruas. Porém, estes são homens honrados diante do Senhor, profetas fiéis que terão o seu galardão, pois não fala somente o que o povo quer ouvir, mas o que Deus mesmo quer falar. Isbosete temeu, sofreu na mão daquele manipulador, traidor, porém a denúncia revelou de vez quem Abner era, um traidor, falso e imoral. 2 Samuel 3,11. Isbosete não soube o que responder a Abner, porque o temia. O traidor Abner era tão hipócrita e religioso que até simulou motivos espirituais para trair e prejudicar o reino de Saul. Da mesma forma, o falso irmão age. Enquanto tudo lhe convém, ele está do seu lado, mas, se ele se sentir prejudicado, arruma os maiores argumentos para não somente deixar-te ou afastar-se de ti, pois isso seria tolerável, mas ele alega motivações retas e espirituais para te trair, te perseguir, te prejudicar, te afligir e eliminar. 2 Samuel 3,10. Veja a ameaça que Abner passa a fazer para o reino de Saul. Deus me trate com o maior rigor, se eu não procurar para Davi tudo o que o Senhor lhe prometeu, a saber, tirar a realeza da casa de Saul e firmar o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Perceba as alegações espirituais para, na verdade, acobertar um sentimento de insubordinação que havia no coração dele, porque ele foi repreendido naquilo que era uma situação de imoralidade. Abner, realmente dominado pela traição,
maldade, vingança, manipulação, farsa, então ele trai Esbozete. Regozijando-se, julgava que se sairia bem, pensava que poderia continuar fazendo o que sempre quis, da forma que bem desejava. Era só continuar dando o seu bom trabalho. Ninguém saberia a verdadeira essência daquela ação que ele estava tomando de rebelião. Porém, ele estava enganado. Havia um inimigo no encalço dele. Desde o passado, o nome dele era Joabe, e encontrou neste momento da história ocasião para matá-lo, porque Abner deixou seu reino e, cheio de má intenção, foi até o reino de Joabe. Ali, Abner, totalmente descoberto, morreu. Joabe chama Abner em segredo e ali na escuridão lhe finca um dardo fatal. Abner, o indomável, inquestionável, intocável, morreu na sua própria astúcia, pois ao invés de reconhecer o próprio erro, aceitar a repreensão, preferiu armar contra aquele que queria discipliná-lo e dirigi-lo. Da mesma forma, quantos milhares de Abners têm morrido no caminho, no reino das trevas, pois embora trabalhassem em templos, andassem ao lado de autoridades eclesiásticas, embora vivessem no reino, se moviam, tinham os maiores e melhores dons, todavia, insubordinados, não se submeteram à repreensão, e ao invés de aceitarem ser corrigidos como filho, optavam pela dissimulação, traição, preferiam sair ofendendo, xingando, traindo e falando mal da igreja do que aceitarem que a chaga estava no seu próprio coração, que eles precisavam ser tratados. Julgavam que seu muito dinheiro, seu ativismo e muitos trabalhos ou dons recompensavam ou justificavam viverem a vida totalmente alheia à vontade de Deus e aos princípios divinos. Porém, a chaga da rebeldia e insubordinação é a pior e responsável pelas maiores mortes físicas, espirituais e eternas. Veja Jeremias 30:12. Eis o que diz o Senhor: tua ferida é incurável e perigosa, a tua chaga. A ferida de Israel era a infidelidade, a desobediência e insubordinação a Deus. Israel era infiel ao Senhor Deus, e ao mesmo mal havia em Abner. Ele era infiel a Deus, embora ele fazia muita coisa, embora ele tinha uma aparência de realmente alguém totalmente comprometido com o reino, mas ele quebrava princípios morais e ele não admitia ser corrigido e aperfeiçoado. Davi chorou muito a morte de Abner. Ninguém acreditava, afinal, aparentemente ele era um fiel trabalhador. Por que ele morreu como um iníquo? Por que ele morreu como um ímpio? Davi indagava. Trabalhava tanto, não tinha as mãos presas. Realmente, ele não era passivo, acomodado, preguiçoso. Ao contrário, era sempre presente, um ativista de primeira. Porém, embora externamente não tinha prisões que o prendiam, internamente era cativo dos seus pecados ocultos, da sua má índole, de sua altivez, orgulho, insubordinação, manipulação, mentiras, tramas e desrespeito. Davi cantou a seguinte lamentação chorando: Abner, tu não devias morrer como morrem os insensatos? Tuas mãos não estavam algemadas, nem acorrentados os teus pés. Caíste como se cai diante de acelerados. E o povo chorou sobre ele. Depois, como todo mundo viesse a Davi insistindo em que ele tomasse algum alimento antes de acabar o dia, ele fez esse juramento: que o Senhor me trate com todo o seu rigor, se eu comer pão ou qualquer outra coisa, antes do pôr do sol. 2 Samuel 3, 33-35. Olha que detalhe interessante. Abner, diante das pessoas, ele mantém realmente uma aparência de bem, ele mantém uma aparência de que realmente ele é alguém
digno de todo crédito, digno realmente por causa de todo o trabalho que ele faz. Entretanto, aos olhos de Deus, pelos seus muitos pecados encobertos, ele é alguém realmente abominável. Então, por isso que a Bíblia diz: Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Da mesma forma, hoje em dia, muitos trabalham no reino, são oficiais, levitas, diáconos, presbíteros, mas nunca deixaram a sua chaga ser curada, nunca foram tratados de sua infidelidade, de sua insubordinação a Deus, e por isso, em momentos inimagináveis, tornam-se desleais, cruéis, inimigos ferozes do próprio reino que serviram durante anos. Basta serem contrariados, podados, repreendidos dos seus hábitos pecaminosos e doentios, e eles tornam-se perseguidores aguerridos, amargos daqueles a quem serviam aparentemente tão fielmente. Os filhos do reino têm marcas. Os filhos de Deus, eles sabem e aceitam ser corrigidos e contrariados. Querem ser dirigidos, não se julgam intocáveis, por mais que façam materialmente, sabem que precisam de direção espiritual e sempre pronto querem ser melhorados, aperfeiçoados e limpos, pois não são bastardos, mas filhos de um Deus santo. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverante ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, Cristo suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considere, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Provérbios 3:11 diz assim: estais esquecidos da exortação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção? É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas, se permaneceis sem a correção, que é comum a todos, seríeis bastardos, e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais, que nos corrigem, e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. E verdade que toda correção parece de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, percebe-se que aos que por ela se exercitaram, o melhor fruto de justiça e de paz é erguido. Levante, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alertas para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual nem profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. E sabeis que, desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada, e não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Hebreus 12:1-17. Guarde no teu coração,
Você é filho de Deus? Então aceite a correção, porque não há filho que não seja corrigido. Mas se você é bastardo, continue seguindo o teu caminho de insubordinação, de orgulho, de soberba. Mas lembre-se, um dia você prestará conta diante de Deus. Por um momento, você pode enganar a muitos e você pode até sair diante das pessoas como aquele que é vítima da situação. Mas chegará um momento que Deus, o próprio Deus, trará a luz, porque não há nada em oculto que não venha a ser descoberto. Fique com esta palavra, em nome de Jesus.